Tararaturi, estamos iniciando mais uma resolução de questões Enem. Nesse encontro, a gente vai discutir sobre um tema que está ganhando bastante espaço nas últimas edições, que é a questão do narrador. Né? Para se ter uma ideia, na prova de 2019 teve 4 questões sobre o narrador. Né? Na do ano passado também, algumas questões, tanto especificamente sobre o narrador, quanto sobre a narração. Tá? Esses dois assuntos estão, juntamente com os que já caíam bastante, variação linguística, funções da linguagem, figuras da linguagem, estão ganhando muita notoriedade, atenção nas questões. Então, nós acreditamos que vale a pena discutir um pouco sobre ele. Quando se trata da narração, né, entra todos os seus elementos composicionais, né? Tempo, espaço, ação, diálogos e narrador. Né? A questão da coerência, da progressão, como que o texto está sendo organizado para desenvolver todos os seus efeitos de sentido. Essas são questões importantes que giram em torno desse conteúdo da narração. Como a gente sabe, e como eu já destaquei aqui, o narrador é um figura, né, nessa composição, não só da narração, como de todo o texto. Todo o texto ele é dito por alguém, tá certo? Toda forma discursiva tem sempre alguém que diz para um público, ainda está sempre direcionado e situado, né? Tem sempre um tempo, sempre um espaço. Mas na questão da narração, isso entra em especial como um elemento de efeito de sentido, e quando vamos interpretá-la, nós devemos dar atenção a eles. E desses tem, o Enem está começando a fazer questões específicas sobre o narrador, certo? É por isso que eu selecionei 2 questões da de 2019. Tá certo? Porque de 2019 não está tão badalada como as últimas provas, que já tem muita gente corrigindo das últimas versões, e aí eu peguei uma que já passou e tudo, já se comentou muito, e aí a gente pode comentar e trazer alguma novidade ou alguma coisa aí que possa se inserir dentro do que o pessoal já vem fazendo e vem fazendo muito bem. Pois bem, quando começamos a discutir sobre o narrador, o que é mais comum, né, uma explicação quase tautológica, quase redundante, o narrador é a pessoa que narra. Não está errado, mas não diz muita coisa. Por quê? Além da função de contar algo, ou descrever algo, ou apresentar pontos de vistas, ou persuadir, ou ordenar, não é isso? Dependendo do texto, cada texto vai ocasionar determinados efeitos, e o estudante deve perceber isso, para que serve aquele texto, certo? Então, a pessoa que narra, a pessoa que fala no texto, é uma pessoa que faz alguma coisa. Então, um primeiro ponto que se deve destacar, o que é que o cara que está produzindo esse texto, seja oral, seja escrito, quer com aquilo. Se o interesse daquele texto partiu dele, ou se ele está sendo demandado a escrever esse texto, é preciso compreender a situação. Uma visão muito simplória de escrita é aquela em que se entende que uma pessoa, por algum motivo, teve uma ideia e vai querer escrever para
transmitir, para expressar essa ideia, esse sentimento, essa argumentação. Não é bem assim. São poucas as situações em que a escrita se dá assim, tão espontaneamente. No geral, a escrita, a fala, é um processo de constrangimentos. No geral, as pessoas têm que escrever ou falar porque uma situação histórica exigem ou esperam que ele fale ou escreva. Né? O Enem ele traz muitas questões da publicidade, questões da literatura, questões de tirinha. Então, são textos que estão ali em esferas onde existem escritores profissionais. Então, escritores que se organizam, que têm toda uma estrutura, um suporte que podem fazer com que eles escrevam, publiquem o que eles querem. Mas, no geral, nós somos interpelados a falar e a escrever. A escola deixa isso bem claro, né? São poucos os momentos em que alguém quer escrever algo. No geral, se manda escrever algo por questões de avaliação, enfim, por questões de atividades, de experiências e tudo. Então, isso mostra que é preciso enxergar o discurso, o texto, a obra, como um processo social em que alguém, por algum motivo, escreveu e esse texto foi publicado e ele vai circular socialmente e vai causar, vai participar de vários efeitos de sentidos, ocasionando diversas práticas nesse horizonte, nesse horizonte social. Então, é bom que o aluno pense o discurso dessa forma. Ok? Então, é uma primeira grande questão para a gente vislumbrar aí problemas ou maneiras de se compreender o papel do narrador nas produções discursivas. Outra questão é que um texto, ele sempre pode ser feito de outra forma. Ele sempre é uma escolha. Não é à toa que a questão do estilo é uma das grandes questões sobre interpretação textual. Então, quando o aluno começa a perceber que o texto poderia estar de outra forma, poderia ser falado, poderia ser escrito de outra forma, ele vai começar a perceber como que a organização desse texto é importante para a consecução dos seus efeitos de sentidos. Né? É claro que, em geral, a gente tem um repertório de falas e de escritas meio que automatizada, porque as nossas práticas sociais são ou meio que mecanizadas. A gente vai tomar um ônibus e dar aquele bom dia ou não pro cobrador, então seria uma fórmula quase pronta. Então não é dispensável aí nessas situações mais ou menos cotidianas, formais, burocráticas ou comuns, é dispensável uma elaboração mais, digamos assim, sofisticada do texto. Então, no geral, nós falamos frases prontas. Então, por isso a gente não nas situações mais banais, a gente não gasta tanta atenção nas possibilidades de dizer o que se é dito. Né? Seja indo na padaria comprar um pão, ou assinando um documento, mandando um áudio no WhatsApp, ou passando um recado, ou resumindo o que passou na novela no noite passada, ou o que tem de expectativa do filme lá na fila do cinema, tá ok? Então, no geral, esses modos de falar, eles são muito espontâneos ou já são cristalizados, né? Já está uns textos ali
prontos, ou umas formas que não requer muita elaboração, mas há as formas em que o autor reflete muito antes de publicar esse texto, né? Que é o caso que o Enem cobra. A tirinha, o texto publicitário, o artigo de jornal e os textos literários. Então, esse tipo de discurso, o autor pensa muito. Ela escreve, revê, passa para outras pessoas lerem, o editor lê, pede alterações, dependendo do texto, como ocorre em textos mais pops, eles são escritos em função daquilo que os fãs querem escutar. Então tem todo algumas particularidades de onde o texto vai circular que vai requerer que o autor organize de uma forma especial esse material. Então, ele vai pensar quais são as palavras que coloca, no caso da narração, como que vai organizar o tempo, o espaço, as ações, os diálogos, as personagens e o narrador, a pessoa que vai falar tudo isso. Então, um segundo ponto aí, que é importante na questão da narração, é perceber que houve todo um jogo de escolhas em que a pessoa que fala no texto executou para criar determinados efeitos. Então, os elementos que compõem o texto são, nesses textos mais elaborados, escolhidos com um interesse singular para criar aqueles efeitos. Então, o aluno, é importante que ele entenda que o texto sempre poderia ser de outro jeito. Por que eu destaco essa questão? Porque a forma como ele é publicizado, a forma como ele chega ao leitor, ao interlocutor, é uma organização cuja análise vai explicar, justificar quais são os jogos aí de sentidos que estão sendo propostos, tá, ok? Então, sintetizando essa fala inicial, para pensar o autor, eu acredito que duas questões facilitam a vida do aluno na hora de resolver questões do Enem, que é essa que eu destaquei agora, o narrador é essa pessoa que organiza o texto, e nesse ato de organizar, ele vai fazer diversas seleções, diversas escolhas, porque ele quer alcançar um propósito específico, né? Pode ser que outros efeitos ocorram, e até a despeito daquilo que que o narrador quis. É claro, óbvio, né? O narrador não é o senhor do sentido, né? Então a questão da leitura não é a questão. O que o autor ou o narrador quis dizer. Também entra aí o que é possível entender com aquele discurso. E também entra questões sobre o receptor, como que aquele público, as características daqueles públicos vão dar sentido a esse texto e a esse autor. Então, essas três, autor, texto, leitor, tempo e espaço, entra aí esses cinco elementos, né? Características históricas, são o sexto elemento aí, todos eles vão ter marcas para entender o texto. Então, enfim, o texto é uma organização de um narrador. Então, isso deve ser questionado pelo, pelo aluno. E o ponto principal, o ponto anterior, né, o primeiro ponto que foi destacado aqui, o narrador, esse cara que narra, que fala, que tem um propósito comunicativo, tem alguns interesses que vão encenar nessa narração, ok? Nessa primeira questão, o Enem traz uma passagem, né, do Guimarães Rosa,
grande escritor, Guimarães Rosa. O livro famoso dele, mais famoso, com certeza, é O Grande Sertão Veredas, que é interessante ler. E aí até eu abro um parênteses, né, para destacar, para reforçar, quem é que se dá bem na prova de língua portuguesa? Os que estudam, obviamente, e aqueles que leem, que conhecem a obra. Dizer que quer ler tudo, só o que lê língua portuguesa, não. Aquele que tem uma leitura minimamente básica. Aquele que já leu pelo menos uma Machado de Assis, José de Alencar, é, Drummond, sabe quem é Flor Bela Espanca, sabe quem Caio Fernando Abreu, sabe quem é o que é um soneto, o que é uma elegia, uma epopeia. Eu vou falar de Camões, de Homero, enfim, é alguém que está por dentro, até porque o Enem é uma prova para entrar numa esfera de conhecimento, a academia, que uma das suas bases é um repertório cultural mínimo. É cruel essa ideia de seleção, né? Mas é o processo que se tem aí. E, infelizmente, a gente tem que muitas vezes se virar nos 30, né? De acordo com o que o sistema impõe para a gente. Então, reforçando, é bom cultivar o hábito da leitura, porque isso vai, se não garantir, vai pelo menos tornar o processo menos traumático. Muito bem. O texto diz o seguinte: o Mato do Mutum é um enorme mundo preto que nasce dos buracões e sobe a serra. O Guará-Lobo trota a vago no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e estumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados. O tatu que se agarra no chão dando guinchos suplicantes, os macacos que fazem artes, o coelho que mesmo até quando dorme todo o tempo sonha que está sendo perseguido. O tatu levanta as mãozinhas cruzadas, ele não sabe. E os cachorros estão rasgando o sangue dele e ele pega a sororocar. O tamanduá. O tamanduá passeia no cerrado, na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores. Nenhum nem pode rezar, triste é o gemido deles, campeando socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz a Salve Rainha. Tem uma Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, indo a peita-vento, cercaram o casal de tamanduás, encantoados contra o barranco. O casal de tamanduás estavam dormindo. Os homens empurraram com a vara de ferrão, com pancada bruta, o tamanduá que se acordava. Deu um som surdo no corpo do bicho, quando bateram, o tamanduá caiu para lá, como um colchão velho. Guimarães Rosa, né, ele trata no livro ali, corpo de baile, né? Virou até tem um filme, né, que joga ali uma palavra, né, sangue de baile, e tal, que trata do sertão também. Muito bom, vale a pena conhecer. Outra forma de desenvolver aí um repertório cultural. Inclusive, é uma das competências na redação do Enem, né? É assistir documentários ou assistir cinema, não o cinema ali feijão com arroz, café com leite do cinema Hollywood, Disney, essas produções que são feitas mais para garantir o mercado, garantir bilheteria e, e assinaturas, né? Do que realmente gerar grandes reflexões, né? Interessante assistir os filmes do Glauber Rocha, assistir os filmes do Cláudio Assis, assistir os clássicos, né? Godard, Kubrick, enfim, todo mundo sabe quem são as obras consagradas. Né? Não é mais uma questão de desconhecimento ou necessariamente falta de acesso, é uma questão mesmo de conseguir fugir dos fluxos comerciais e se embrenhar mais nos fluxos culturais. Então, outra dica aí para a gente conhecer
as obras, as grandes obras da cultura, seja no cinema, seja na literatura. Pois bem, então nós temos aí o texto do Guimarães Rosa, lá do Noites do Sertão, e o comando diz o seguinte: na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o narrador, veja aí, né? O narrador empresta à cena uma expressividade apoiada na. Muito bem. Então, algumas considerações aqui. Lembrando, no dia da prova, o aluno não vai poder gastar tanto tempo conversando com o texto. Né? Mas, como nós estamos aqui com propósito de aula, a gente pode nos dar o luxo de ficar aqui parando para se aprofundar o mais possível na compreensão do texto. Veja que mais ou menos aqui a questão pega três palavras que são muito próximas semanticamente: afetivo, expressividade, né? Duas palavras. E é o narrador que está, como a questão diz, emprestando esse tom afetivo, essa expressividade no texto. Então, nós estamos. A questão está pedindo para que o aluno olhe para como que a pessoa que está falando no texto está expressando alguma relação de afeto. O item A fala de plasticidade, né? Plasticidade são cores, né? E sons. O item 2 fala da questão do ataque e da fuga pela sobrevivência, né? A gente vê que tem muitas mortes ali, né? Aparece cores também, né? Som, né? O baque, o pessoal batendo nos animais, as cores ali do sertão, né? A mata, não é isso? Questão da religiosidade, tá? Ele fala de uma reza, né? Os animais rezando antes da morte. Correspondência entre prática e tradição, isso realmente é na obra do Guimarães Rosa, quando ele tem uma grande discussão isso, que ele diz que, né, o nome, né, sertão, sertão de sertão, né, ou do verbo e do substantivo ser, e do tão de tanto, né, é um ser muito veredas, né, ser muito diversos caminhos, diversas perspectivas, né? E isso é o grande sertão, ok? E ele fala que o sertão é o mundo, né? Ou o mundo é o sertão. Então, essa questão de tradição, do local, do universal, é uma grande discussão na obra do Guimarães Rosa. E a questão da humanização da presa contra a ferocidade do homem. Muito bem. Então, aquelas coisas que, aquela característica que é comum já ao Enem, todos os itens são plausíveis, por isso que todos pontuam, mas a questão. Não, todos pontuam não. Sempre tem um item que é o mais absurdo, aquele que marcaria o nível crítico para quem marca, né? E os outros vão comentando, do item A ao N, são 5, é como se fosse um, seria o 0% ali, o outro 20%, o outro 40%, o outro 60%, o outro 80% e o outro 100%. Ok? Então, o Enem, ele não é questão de certo ou errado necessariamente, é uma questão de níveis. Então, você tem um nível satisfatório, que é o item correto, tem um nível intermediário, que é aquele ali entre os 60 e 80, tem um nível baixo, 20, 40, e o nível crítico. Ok? Então, todos os itens do Enem, eles são itens muito plausíveis. Por isso que a leitura detida vai ser muito importante. Por isso que é uma prova não é de decoreba, e sim de problematização, de pensamento, né? de intervenção. Ok? Isso foi um dos grandes avanços do Enem, e não é à toa que até hoje ele sofre ataques, né? E sobretudo ataques de uma parcela da sociedade que convivia muito bem com decoreba do ensino, da indústria de cursinhos, né?
Até algum tempo atrás era soberana. Pois bem, voltando aqui para o texto, na questão da expressividade, a gente pode ir destacando. Você tem alguém que está falando sobre o mato do Mutum, está dizendo que ele é enorme, está qualificando que ele é um mundo preto. É interessante, né? O primeiro item fala sobre a plasticidade, né? Então, a questão das cores, ok? Aí diz que esse mundo nasce em buracos, né? E sobe pela serra. É interessante esse movimento, né? Do baixo para o alto. E todos os animais aqui destacados são espécies de animais de toca, né? Ou que tem alguma parte importante da sua vida em toca. O tatu, o lobo, o tamanduá, o coelho, né? Todos eles estão nesses buracos. Aí ele faz um comentário que aparentemente está meio deslocado, né? As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos, e depois começa a falar de animal, de animal, de animal, depois do homem que vai caçar esses animais. Aí, lá na frente, ele fala novamente da questão da velhice, né? Que existe uma Nossa Senhora velhinha. É isso? É como se os animais estivessem suplicando, né? Nessa condição de massacre, como é de massacre, como a gente percebe aqui no texto, né? Então, muito bem. Aí ele continua, né? Eles saltam, estumam um cachorro, né? O pessoal, para ir matar os bichinhos, aí ele usa um termo aqui. Olha a escolha, né? Ele poderia dizer matar os animais. Ele poderia dizer matar as presas, matar a caça. Né? A caça é algo indispensável. Nós precisamos da caça para sobrevivermos. Então, e fazer a escolha de caça ia dar um tom ao texto muito diferente de matar os bichinhos. Parece que quando matar a caça é algo aceitável, necessário. Matar o bichinho assustado é algo mais cruel, quase desumano. É interessante essa observação que um dos itens fala sobre essa questão da humanização do bicho e da desumanização do homem. Ok? Aí ele continua falando dos macacos que fazem arte, né? O fazer arte. Arte é uma característica humana. Ele está sendo feito pelo macaco. O coelho, que até quando dorme, todo o tempo sonha que está sendo perseguida, que é uma hipérbole muito, muito pesada, né? Digamos assim, que representa muito bem a nossa condição humana. É uma condição de miséria tão tremenda que até quando se sonha nessa miséria, né? Que é a situação aí do coelho. Tá? O tatu levanta as mãozinhas em súplicas cruzadas. Mais um diminutivo aí que escolhido pelo autor para dar esse tom de que ele está se condoendo com esses animais sendo mortos, rasgando sangue, né? O sangue não se rasga, né? Mas ele está dizendo rasgando o sangue. Olha a força dessa metáfora. Mais uma vez, uma cor saltando aí do texto, né? Do negro, do mundo preto, e agora o mundo de sangue, né? Sororocá, aí o Tamanduá, parece que vem pro desfecho, né? O casal de Tamanduá que morre, né? Numa morte ali bem cruel. Tava dormindo e ele se acorda de uma pancada bruta, né? Outro adjetivo aí que marca a bruteza, né? A pancada bruta, né? Som surdo. O jogo, né? Som, que faz barulho, e surdo, que não faz barulho. Som surdo, pancada bruta. Quando bater o tamanduá caiu para lá como um colchão velho. A última metáfora, né? Um colchão velho é aquilo que a gente joga fora, que não presta mais, né? Essa derradeira metáfora aí mostra bem como é a situação do texto. E eu destaco aqui esse pé ante pé, né? Até o movimento, né? Os homens pé ante pé, indo a peita-vento, né? Na questão do vento, do movimento. Veja que todas essas escolhas, frases curtas, diminutivos, metáforas que mostram uma condição descartável desses animais, ou
figuras que colocam os animais como seres humanos, fazendo arte, suplicando com as mãozinhas, ok? Isso tudo é escolhido pelo narrador. Ele poderia ser escrito de outro jeito. Bem aqui você tem a repetição, o tamanduá. O tamanduá passeia. É como se ele falasse assim, agora eu vou falar de algo, que esse algo é o derradeiro, é o ápice dessa situação ruim, né? Passeia no cerrado, na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores. Se o autor quisesse apresentar esse texto, que são o quê? São o pessoal do sertão que está sofrendo com a seca, com a miséria e está indo atrás de comida. Necessariamente não é só caçar pela caça, não é só um maluco aí que gosta de armas e para brincar com seu perigoso brinquedinho, vai lá caçar animal, só porque acha isso bonito, não é? Então tem um lado aí, né, de violência sendo perpetrada sobre violência, né? É um negócio que o de cima bate no de baixo bate no que está mais embaixo. Então, essa condição miserável, cruel, bruta, né, é muito retratada no Guimarães Rosa. Então, vejam bem. E aí, ele pega. Ele poderia retratar essa situação pelo ponto de vista do cara que tem que caçar. Né? Então, ele poderia dizer: avistou a presa tentou se esconder, mas ele conseguiu domá-la, o que lhe garantiria uma sobrevida. Então, veja que a escolha do relato nesse sentido diminuiria o tom condoído dos animais que estão sendo massacrados e já enfatizaria um tom de uma necessidade de caça para garantir a subsistência das pessoas daquela região. Mas o autor, nesse caso aqui do texto, quis retratar o ponto de vista desses animais que estão sofrendo esse massacre. Então, para enfatizar esse ponto de vista, ele vai fazer várias escolhas, e que se destacam bastante essa questão de transformá-lo em pessoas de baixo, do mundo marginalizado, as pessoas excluídas, né, que vivem nos buracos, e que por mais que roguem, que peçam clemência, né, mãozinhas cruzadas, não vão ter isso, vão ser dizimadas. É uma boa síntese da condição de descartável, né, como fecha o texto, um colchão velho, condição descartável de determinados sujeitos sociais. Né? Mais que falei de animais e tal, mas o sertão trata de pessoas marginalizadas. Mas isso o quanto esse texto ele é importante. Tá, ok? Então, o aluno considerando essa construção do narrador como alguém que organiza uma obra para ser lida e que pretende que determinados efeitos de sentido aconteçam, né, e que para isso faz várias escolhas, né, se o aluno entender nesse sentido, pode ser que ele resolva a questão com mais calma, menos traumas, menos ansiedade, tá ok? Então vamos lá. A questão do plasticidade de cores e sons, né? Você tem uma ocorrência de cor, tem uma ocorrência. O som é o barulho surdo, né? Mas não se repete muito. Então, o fato de não se repetir muito, ou o fato de não ser destacado como elemento principal na construção do texto, então é meio que
que tira ele como uma resposta, embora haja essa construção. Tem o item B, dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência. Há isso, né? Mas meio que há oposto. Há o que ataca e há o que é atacado. Ele não tem nem chance de fugir. Né? O tamanduá estava dormindo. Né? Então, veja bem, é simplesmente o massacre que está sendo retratado. Talvez por isso o item não. Talvez por isso não. Muito por isso, o item B pode ser descartado, embora haja essa dinâmica, né? Religiosidade na contemplação do sertanejo e seu costume. Certamente o narrador ele está imerso, subscrito, inscrito nessa questão, né, da religiosidade do sertão e tudo. Mas não é o ponto principal no texto. E veja bem que não é o narrador está relatando aí necessariamente, por mais que ele tome parte sobre quanto à condição dos que estão sofrendo violência, ele está meio que narrando de fora. Então, a sua religiosidade, ao ponto de fazer com que ele faça uma metáfora sobre ela no texto, não chega a ser o elemento aí que dá esse tom afetivo ao texto. Correspondência entre práticas e tradições, na hostilidade, há essa hostilidade, há uma discussão ali subjacente sobre tradições, tudo mais, ainda não é o ponto principal. E aí a gente vai para o item E que diz humanização da presa. Você vê que todos os animais são humanizados. Humanizados no sentido de sofrerem violências e no sentido de suplicarem. E há a ferocidade, né? O bater surdo, o dar o chute no cachorro para o cachorro ir matar o outro animal. Né? Você instigar, provocar, garantir a violência alheia. Né? Então, há esse elemento feroz, né? Com a vara, os homens se empurravam com a vara de ferrão, com pancada bruta, com som surdo, quando bateram, né? Estavam pé ante pé. Aí você tem do outro lado o choro suplicando, as mãozinhas, o sangue sendo rasgado, então, todos esses elementos. E isso é construído pelas escolhas que o autor faz, tanto, digamos assim, na descrição das personagens, né? O Tatu, o Tamanduá, tudo, na linguagem do narrador, né? Os diminutivos e os adjetivos, né? As comparações, né? São escolhas do autor que mostram essa expressividade, essa afetividade, né? Que se dá pela humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. Então, pelo que a gente discutiu por aqui, a gente pode marcar esse item aí, é o que o gabarito oficial apresenta, né? Pois bem, para fecharmos aqui essa primeira questão, né, eu reforço, né? Muitas questões estão caindo sobre como que o narrador se apresenta, ou, do ponto de vista do aluno que interpreta, como que o aluno conseguirá compreender a posição, os interesses, a forma de agir no texto. E, ao perceber isso, quais são os sentidos que podem ser acionados com isso, ok? Outra questão que eu tinha trazido era